Nosso tema de hoje. Meu filho sabe, mas não faz. Ou vocês não viram isso? Nunca falaram isso? Eu sei que ele sabe, mas ele não faz. Ele não faz. Eu sei que ele sabe porque ele já fez outro dia, aí por que hoje ele não faz? Ou porque às vezes a criança rejeita, sabe, fazer atividades, principalmente quando elas são escolarizadas, quando elas vêm da escola, né? Principalmente, porque muitas vezes ele não quer aquilo na hora, né? Então ele rejeita e você sabe que ele sabe. Agora, esse saber, nós vamos conversar sobre esse saber. Que tipo de saber é esse? Porque os saberes humanos, eles precisam evoluir e vão evoluir conforme o desenvolvimento de cada um, né? Então vamos pensar que esse saber que nós estamos falando aqui, primeiro é o saber doméstico, coisas de dentro da casa, que você fala para a criança assim, é para guardar o sapato lá na sapateira, naquele lugar, e ela vai e não guarda. Então você sabe que ela sabe, mas isso é uma desobediência, então um comportamento inadequado do qual você gostaria que fosse eliminado, não é? Você quer lutar contra esse comportamento. Daqui a pouco, outro comportamento que você vê que ela não se cuida, como ela poderia se cuidar. Foi lavar a mão, lavou mal lavado. Vai comer, come com a boca aberta. Você ensina tanto a guardar ali o prato, levar o prato na pia, por exemplo. Coisas do dia a dia, que guarda o material da escola, guarda o brinquedo. Coisas que você sabe que você já ensinou e que tem que repetir de novo. Aí você fica impaciente, você fala assim, nossa, parece que não sei o que é. Porque eu falei, falo e não sabe. Mas eu sei que ela sabe. Então, falando dos saberes, dos hábitos, dos comportamentos, tem uma grande sacada. Primeiro, vamos lembrar que criança é criança. Que criança não é gente grande. Que criança não tem a autogestão como nós temos. O sistema inibidor dela não está desenvolvido ainda para ela ver que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que isso fica aqui, que isso fica ali. Esses conceitos de aprendizagem na infância precisam ser repetidos, precisam passar por um processo para serem assimilados. Portanto, aí a principal dica número 1 se chama paciência, não é? De repetir e de ensinar novamente. Porque toda vez que você fica impaciente ou você fica nervosa porque você já ensinou e ele ainda não aprendeu aquilo, então não é uma situação de que eu sei que ele sabe, ele que não quer, ele é ruim? Como assim é ruim? O que é comportamento ruim ou criança ruim? Toma cuidado para a gente não falar para a criança assim que ela é ruim, né? Na verdade, o comportamento dela é que está ruim, o comportamento que está feio, o comportamento que está inadequado, não ela. Assim você não ofende, tá? Aí você vai corrigindo. E uma dica para ajudar vocês é organizar a rotina da criança. Toda vez que você for estabelecendo uma rotina, sempre com o mesmo ritmo, levantou é para fazer isso, depois isso, essa rotina fará parte da criação de novos hábitos, de hábitos saudáveis, de hábitos que você quer instalar no comportamento da criança. Todo hábito saudável que você quer instalar precisa ser repetido e ele tem que saber a sequência desse hábito. Ele veio logo depois do quê? Antes de almoçar, faz o quê? Vai lavar a mão? Então, sempre vai pedir que lave a mão antes do almoço. Sempre tem que adquirir, até que ele mesmo, já por iniciativa, vai lavar a mão. E você pode até testar. Chama para a mesa e vai começar a almoçar, aí ele lembra, não lavei a mão, daí vai lavar. Aí você viu que aprendeu. Se ele não lembrou, você testou, você vai ter que lembrar, e não permitir, não ceder para poder acontecer.
Então, falamos dos saberes domésticos, dos saberes de hábitos, dos saberes que se corrigem através de uma colocação de rotina. Nós vamos falar de rotina ainda um outro dia novamente, porque tem alguns modelos de rotina que eu posso te passar para a gente acertar essa questão do comportamento da criança através de uma tabela de rotina, de uma prática de rotina que ajuda bastante as crianças, ajuda mesmo, tá? Mas não é esse o foco de hoje, tá bom? Então vamos lá. Outro saber que a gente fica vendo e preocupado é quando você vê que ela sabe, mas ela não faz. Ela sabe fazer aquela tarefa da escola, mas não faz. Ela sabe escrever aquela palavrinha que você já viu ela escrevendo, mas ela não faz. Ela perde o interesse facilmente por algumas coisas ou fica insegura em fazer. Muitas vezes essa insegurança é manifestada, ali a criança está para escrever uma palavra e olha para você para esperar a confirmação se ela está fazendo certo. Ela vai escrever uma palavra que você pediu, está escrevendo ali cachorro, e você pediu para ela, ela começou, K. Aí chegou no show, ela fica e olha, e pensa, e pensa. Você sabe que ela já estudou essa palavra, que ela conhece, mas ela fica, e não escreve, e não escreve. Aí ela põe o C e o H, insegura ainda, olha para você de novo. Tá certo, mãe? Pergunta, tá certo? Essa pergunta, essa insegurança, faz parte do aprendizado da criança. Vamos acolher isso e não ficar na posição de criticar essa postura. Porque a hora que você critica, você acaba... Então, quando a criança sabe, mas ela não manifesta saber. Ela quer uma confirmação do exterior, ou realmente ela não quer fazer, ou ela não sabe. Todas essas hipóteses têm que passar na sua cabeça para você tornar-se um observador da criança. Tornar-se um observador para ver se realmente ela não sabe. Porque se ela não sabe, não adianta você ficar cobrando. Não dá para a gente tirar o som de dentro da cabeça da criança para ela passar para aquela sílaba. Não dá para a gente fazer isso. Nós temos que fazê-la ela associar o som à letra, associar a palavra. Aí ela começa a aprender e saber. E ela saber que sabe, olha bem isso, gente. A criança saber que sabe, ela demonstra na confiança de escrever mesmo que errado. Vou voltar no exemplo do cachorro, quando ela vê que ela pode escrever cachorro, escreve com X. Ela escreveu realmente cachorro. Aí põe um R só, por exemplo, e lê cachorro. E ótimo, porque ali ela está demonstrando o saber dela do momento. Ela vai avançar. Você vai proporcionar em outros momentos essa palavra escrita em outro local para ela ler, e aí ela vai acordar para enxergar o cachorro escrito de outra forma, com outras letras. Mas, em princípio, ela sabe que ela sabe, então ela vai e arrisca errar. Isso é lindo de você observar. Quando ela está arriscando errar, ela sabe e faz. Ela sabe que sabe, mesmo não sabendo corretamente. E ela faz. Então, nós temos que primeiro acatar essa criança que está escrevendo, provavelmente, arriscando, né? E se ela diz não sei, não adianta você ficar perguntando e tentando tirar da cabeça dela. Você já vai dizendo por ela. Então, ela quer escrever cachorro, escreveu K e parou. Você espera um pouco, espera ela perguntar, como que se escreve agora? Eu não sei o show. Aí você já pode associar com uma palavra que tenha aquele mesmo som, outra palavra, para ela lembrar. Você fala, show de chocalho. Lembra que outro dia a gente escreveu chocalho? Eu vou escrever chocalho para você procurar o show. Aí você escreve chocalho, e ela vai olhar, vai ler com você, você mostra chocalho. Agora você sabe o show do cachorro aonde está. Vamos procurar então, achou, agora transfere aqui.
Percebe que é uma intervenção positiva? É uma intervenção que ajuda você a ajudar a criança que ela perceba onde ela pode aprender aquilo que ela não sabe. Agora, aquela rejeição da falta de interesse. Muitas vezes a criança também está diante de uma atividade da qual ela não está disposta a fazer naquele momento ou não está disposta a fazer em nenhum momento, vamos dizer. Infelizmente, eu escuto isso aqui, eu leio isso nos comentários, as mães falando, vem a atividade da escola e ela não quer fazer. Ela não quer, ela já acha chata, ela não quer fazer. E é atividade, às vezes, que ela sabe. E eu sei que ela sabe, mas ela não quer fazer. Aí é uma questão comportamental. Não é um saber de pensamento da criança, não é o saber cognitivo que está em jogo, é o interesse por uma atividade que deve estar descontextualizada do interesse da criança. Tem que ver aquele momento que ela está vivendo, ela tem um foco de interesse relacionado a algumas coisas. E se vem algo que está fora do interesse dela, ela vai realmente recusar. Aí vai ser um trabalho de insistência, de cobrança, que muitas vezes a gente chantageia, às vezes a gente quer punir, ou quer dar reforço, quer chantagear e falar, você vai fazer, senão não tem o celular, senão não vai ganhar o chocolate. Esse tipo de comportamento que a gente procura evitar, porque isso vai atrapalhar muito a criança na autonomia, no desenvolvimento da autonomia. Eu quero falar também do saber cognitivo, que a criança de 3 anos até 6, 7 anos, na fase que é a base da alfabetização, como é o pensamento da criança? Vamos pensar junto comigo aqui, vocês que estão me ouvindo aí. Como é o pensamento da criança de 3, 4, 5, 6 anos? 7, aí vai mudando um pouquinho. Mas essa faixa etária, onde nós construímos a base da alfabetização, ela pensa através de um mundo fantasioso. Ela pensa usando muito do faz de conta. Ela pensa com a imaginação pulsando na vida dela. Por isso os livros são tão atraentes, as histórias são tão atraentes. Por isso eu indico que leia um livro por dia, porque você está indo bem certinho no ponto de interesse dela, que é despertado através da imaginação, através da fantasia, do faz de conta. Pode ver quando você está brigando para ela arrumar o quarto, arrumar e guardar os brinquedos. Você briga, você fala e não adianta. Você sabe que ela sabe guardar, mas ela não vai. Usa do faz de conta, vai lá. Vamos brincar agora de que nós somos um caminhão e nós vamos passar recolhendo tudo. Vai, atrás de mim é a caçamba e você vai me ajudar a recolher tudo. Pega uma caixa e começa a recolher tudo, brincando de caminhão, brincando de faz de conta. Eu faço isso muito com meu neto, é a forma que eu consigo trazê-lo para pôr ordem às vezes na coisa. E ele já aprendeu tanto, porque na casa dele os pais se cobram muito também nesse sentido, criam bastante o hábito da organização, que agora quando está bagunçado ele mesmo já vai lá e arruma. Quando eu vejo os carrinhos do Hot Wheels todos enfileiradinhos ali, tudo arrumadinho na parede, no chão, ali onde ele brincou, mas tudo enfileiradinho. Por quê? Porque criou o hábito. Fica muito mais fácil. Mas para criar hábito, é todo um caminho a percorrer. Esse caminho você tem que explorar o faz de conta. Explore a fantasia com ela. A fantasia que eu estou dizendo é um mundo fantástico. O mundo de fantasia é um mundo onde a imaginação permite tudo. Onde um objeto que está na sua mão vira algo surpreendente. Hoje a gente estava brincando de castelo com algumas latas e tinha que construir um castelo. E virou um castelo de verdade. Até na ausência do objeto ele consegue imaginar. Ele consegue ver aquela cena que você está criando junto com ela. Se possível, coloque materiais não estruturados, por exemplo, tecidos,
para brincar com ela, né? Para brincar de fantasia, para poder explorar esse faz de conta, tecidos, roupas que você não usa, que fica ali, às vezes pode virar uma brincadeira de colocar as roupas, sapatos, bijuterias. Selecione o material, alguns gravetos lá do quintal, pega algumas peças de cozinha, tudo vira brinquedo, não faz de conta. Tudo vira parte de um fazer que ela sabe fazer. Ali ela domina a brincadeira, ali a oralidade se desenvolve e o faz de conta vai puxando a imaginação da criança. Então, se eu quero que ela escreva, que ela aprenda a reconhecer letras, sabendo o que está escrito, eu tenho que ir apelando para essa característica. Eu brinco com as mães do curso, garanto que a Maria Assunção aqui podem confirmar. Também, olha, tem comentários aqui, depois eu vou ler aqui. Ali a Marilene está aqui, olha, a Flávia pode confirmar também com vocês o quanto que a gente brinca com a criança. E eu falo para as mães assim, não leve então a sério exigindo como se fosse uma matéria escolar, uma aula da escola, porque senão atrapalha todo o gosto, o prazer. Porque a forma de aprendizagem da criança, nesse faz de conta, exige prazer. Exige que ela esteja gostando. Se ela não gostar, ela desinteressa, pode ver que ela para. Você conhece seu filho e você sabe. Se ela não estiver interessando, por quê? Porque não está dando prazer. E aí a atividade da escola que seja desinteressante é aquela que não dá prazer. Portanto, tá difícil, né, mamãe? Aí não consegue fazer. Agora, uma dica, né? Eu tenho que dar as minhas dicas aqui. Dicas da Selma, vamos lá. A dica da Selma, para você colocar a criança que sabe, mas não faz, é você desafiá-la. Você vai usar da fantasia como um recurso, do faz de conta, da imaginação, do poder da imitação, que às vezes é mais fácil eu fazer para mostrar, depois ela faz, porque ela viu você fazendo. Assim que se ensina. Você faz, você provoca que ela seja, que você seja um molde para a aprendizagem da criança. Agora, o desafio para o pensamento é tão necessário para aprender a leitura e a escrita, porque se ela não se sentir desafiada, ela não vai arriscar fazer. Vai dar trabalho. Aquilo que a gente faz, sabe quando você aprende um serviço que você é obrigado a fazer por obrigação de fato, porque você já sabe, já decorou, você vai fazer porque você tem que cumprir o seu serviço. Só isso. Agora, se você se sentir desafiado a aprender, a fazer de outra forma, com outra regra, você também se motiva a fazer. Mesma coisa a criança. Se ela tem que escrever o nome dela por inteiro, por exemplo, todo dia, isso vira uma obrigação. Agora, se ela vai escrever o nome dela e ela se sente desafiada a escrever o nome dela com lápis de cor, com canetinha, estou dando um exemplo bem básico. É lógico que ela vai gostar porque você mudou alguma coisa na regra de todo dia. Se todo dia, na hora de você fazer uma atividade de leitura escrita, você desafiá-la para aquela atividade, impulsionando, motivando para ela querer saber fazer, para que ela goste do prazer de fazer aquilo, você vai ver esse interesse aumentar. Tem um jogo que é assim, visual, que motiva e desafia, que é um quebra-cabeça. Então, um quebra-cabeça, pode ver, você pega uma imagem de quebra-cabeça e dá para a criança, mostra para ela montar, lógico, de acordo com o tamanho da criança, a quantidade de peças. Não vamos dar aquele de 1000 peças, né? E aí o desinteresse é na primeira tentativa, não dá certo. Mas os jogos infantis de quebra-cabeça, que tem peças
do tamanho um pouco maior, proporcional à idade da criança, por que ele gera interesse? Porque ele, por si só, ele já faz um desafio. Ele provoca um desafio do tipo, só vai saber como é essa figura se conseguir montar e encaixar tudo. Esse é o desafio do quebra-cabeça. Se você encaixar, você sabe o que tem. Então, um desafio, no caso, contei o exemplo do jogo, porque o desafio bem visual, bem claro, concreto. Mas nós podemos dar desafios motivacionais, desafios que você provoca a criança a pensar. Então, quando você pergunta para ela, vou voltar no exemplo do cachorro. Cachorro, filho, como é que escreve cachorro? Você já sabe escrever, que eu sei. Então vamos lá, eu quero escrever aqui, nesse papel agora aqui, cachorro. Se ela começa o K e aí já desistiu, ela não se sentiu desafiada em nada. Agora você vai falar assim, olha o desafio. Eu quero que você escreva para mim o nome de um animal que você tem aqui em casa, que você adora brincar. Vou dar dicas, hein? Você vai escrever que animal é esse. Nesse papelzinho dobrado aqui, vai complicando. Olha, esse papel está dobrado, você vai escrever e esconder. Depois você vai me mostrar e eu vou ver se você acertou ou não. Se você acertar, ainda vai ganhar um ponto aqui. É um jogo e você vai fazer ela escrever cachorro do mesmo jeito do que pedir para ela, escreva cachorro para mim. Percebe o desafio, a diferença de você desafiar mentalmente e de você cobrar mentalmente. Toda cobrança que você quer tirar de dentro da cabeça da criança para pôr no papel não dá certo. Não dá. Toda cobrança, toda pressão, toda pergunta esperando resposta, não dá certo. Porque você não está desafiando a criança a pensar com você, a gostar disso. Ela está se sentindo desafiada. A não ser que a brincadeira seja essa, tipo o ditado. Nós fazemos ditado, mas de uma forma gostosa, prazerosa, para que ela sinta que isso é uma brincadeira. Se ela sentir que é uma cobrança, que você está querendo tirar a prova, né? Tirar a prova, fazer uma avaliação do conhecimento dela, aí não vai dar certo mesmo, não vai dar. Falando de quebra-cabeça, a gente pode fazer quebra-cabeça com as palavras também, tá? Porque aí é bem concreta, você mostra que nem aqui, estou mostrando para você um avião e as palavrinhas do avião, as sílabas do avião, para serem encaixadas. Né? Então, o próprio desenho da montagem aqui permite que ela faça a palavra e aí tem a associação da figura, da imagem. Então, quebra-cabeça com palavras, ele é indicado quando? Porque assim, a gente não quer trabalhar muito com as sílabas, a gente vai fazer isto com palavras que você sabe que a criança já sabe ler, com palavras que a criança já reconhece. Por que isso? Para não ficar perdido um monte de sílabas na frente dela e ela não saber o que significa pegar um vi. O que é vi? Não tem sentido. Agora, se você fala assim para ela, olha, filha, aqui tem esta palavra, avião. Vamos ver se você consegue montar para mim? Tá? Aí, mesmo sem saber ler essa palavra, mas pelo formato da figura se encaixar, ela vai montar e pronto, ela saberá ler. Aqui nesse caso, mesmo trabalhar com a palavra que ela não sabe ler ainda, dá para você brincar com ela de montar as palavrinhas, porque o formato permite o encaixe e pronto, tem a imagem, ela vai saber ler porque tem a imagem relacionada. Essa leitura, pseudo-leitura, ela é necessária também. Então, você pode brincar de quebra-cabeça em dois momentos. Com figura, para quando a criança não conhece a palavra ainda, para ela ter contato, para ela separar sílabas aqui, sem saber que está separando sílabas e montar palavras. E também para a criança que está com dificuldade de aprendizagem, para que ela leia alguma palavra que ela já sabe ler num outro formato desafiador.
A dica, portanto, gente, é que a gente desafie intelectualmente nosso filho, que a gente desafie, mas respeitando o momento de ser criança, o momento do saber que sabe, mas que não quer fazer muitas vezes, e que aí depende de você motivá-lo. E não conseguiu motivar hoje? Não se preocupe, nós temos tempo com essa criança, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser em outro momento, que você venha e retome aquela atividade que você quer fazer. Mas o importante é que você saiba respeitar que naquele momento ela pode não estar interessada, mas que num outro momento ela vai estar. E aí você vai insistir, vai fazer aqui e ali, até que saia o que a gente pretende, né? O aprendizado da leitura e da escrita. Tá bom, gente?